Olá, bem-vindo ao nosso canal Central Filosófico, você que clicou nesse vídeo. Eu quero te convidar a assistir um trecho de uma live que eu gravei aqui em nosso canal Central Filosófico. Professor Renato Moscatelli, vamos começar com o senhor explicando essa relação entre os três poderes, por que existem esses três poderes, qual é a base filosófica para ter esses três poderes, né? Judiciário, ou melhor, legislativo, executivo, judiciário, né? Ou não sei qual é a ordem adequada, mas enfim, esses três poderes, comecei pelo legislativo, que tudo nasce dele, né? A partir das leis, né? O Locke vai colocar isso, né? E por falar em Locke, tá certo que o homem que fez a tripartição dos três poderes, né, dentro do universo da filosofia política, é o Montesquieu, mas antes dele já tem ali essa visão da divisão dos poderes, já está presente tanto no Aristóteles, lá na política, e também no John Locke. Então, gostaria que o senhor, primeiramente, começasse falando um pouco, né, nos situando dessa relação dos três poderes no Montesquieu, e aproveito também para pedir que o senhor dissesse para a gente se tem, por analogia, se existe aí uma relação de semelhança do modo como esses três poderes se relacionam com a República Romana, uma vez que Montesquieu, ele conhecia bem a República Romana, né? Ele, na sua obra, quando ele fala das grandezas da República Romana, ele menciona muito Roma, ele elogia, tece elogios à República Romana. E a República Romana, nós sabemos que tanto ele quanto o Maquiavel, eles vão reconhecer que é uma república mista, porque ali tem o elemento monárquico, né? Assentado ali na presença dos cônsules, tinha ali o elemento da aristocracia, assentado ali na figura dos senadores, do Senado, e tinha o elemento democrata, né, assentado ali no tribuno da plebe. Enfim, esses três elementos, em alguma medida, eles ofereciam freio, né, uns para os outros, principalmente o elemento popular com relação aos outros dois, né. E gostaria que o senhor, então, dissesse se tem alguma analogia da relação dos três poderes na nossa república com esses três elementos que compunham a República Romana. Ok. Bom, são várias questões, então eu vou tentar, né, dar uma passada, né, de forma mais sintética, né, em cada um dos pontos que você mencionou, né? Bom, de fato, assim, o Montesquieu, como você disse, ele é um autor que é comumente associado, né, com essa ideia, né, de uma tripartição de poderes, né, tal como a gente tem nas constituições contemporâneas, né, o legislativo, executivo, judiciário, né? Mas, de fato, ele não foi o primeiro a pensar em toda, né, não é totalmente original nessa reflexão, ele não criou propriamente a ideia de que é necessário haver uma certa divisão, né? Mas claro que ele dá uma formulação que se torna, né, uma referência padrão para a nossa época, né? Mas, de fato, a gente pode encontrar, como você mencionou, né, anteriormente, alguns antecedentes importantes, né, nessa teoria, né? Essa ideia que você coloca, né, de que há uma noção de regime misto, né, que aparece, né, por exemplo, já no Maquiavel. Há alguns comentadores que entendem que essa teoria da distribuição dos poderes que o Montesquieu formula, tendo como referência primária ali a Constituição da Inglaterra no século XVIII, né, mas também olhando para a Roma Antiga, né, seria, digamos assim, uma espécie da versão do Montesquieu para essa ideia, né, de um regime misto. Né? Então, tem essa interpretação. Então, a gente pode encontrar, né, desde a antiguidade, essa noção, né, lá que tem o Políbio, depois aparece em Cícero, né, no Humanismo Cívico, no Maquiavel. Né? Então, há essa ideia, como você disse, né, de que mesclando de uma determinada maneira os bons elementos, né, de cada uma dessas formas simples de governo, você teria um resultado melhor. Né? Então, o Montesquieu, quando ele elabora, né, a sua teoria, né, da distribuição dos poderes, ele tem em vista justamente pensar, ele não exatamente assim a chave
igual a que alguns autores anteriores colocaram, né, a chave da estabilidade política, né, como centro, mas na chave da liberdade política, né? Então, a grande questão dele é como nós podemos garantir liberdade, né, no Estado. E aí é justamente essa pergunta, né, que já aparece logo no início da parte, né, da obra do Espírito das Leis, em que ele vai discutir, né, a teoria da distribuição dos poderes, que é, né, o livro 11, né, do Espírito das Leis. Então, assim, ele tem essa obra clássica, né, dele, já uma referência para a filosofia política, para o direito, né, para várias áreas, né, o Espírito das Leis, que é de 1748, na publicação. Então, ele tem dois livros totalmente voltados para a questão da liberdade, né? O livro 11, que pensa a liberdade política na sua relação com a Constituição, e o livro 12 na sua relação com o cidadão. Não que o tema da liberdade não apareça em outros momentos, mas nesses dois livros, digamos assim, ele está mais focado, né? Então, quando Montesquieu vai apresentar a sua teoria da distribuição dos poderes, a grande questão é essa, né? Como a gente pode garantir que haja liberdade? E aí a pergunta é, o que é liberdade, né, em primeiro lugar? Né, a liberdade política. E aí ele se relaciona, né, a liberdade com poder fazer tudo aquilo que as leis permitem. Não é? Então essa é uma definição que ele dá, mostrando que, na visão dele, a liberdade ela não está exatamente numa forma específica de governo, né? Ele diz, bom, aqueles que gostam da democracia dizem que a liberdade está na democracia, né? Porque o povo se autogoverna. Os que são defensores da república entendem que a liberdade está lá, né? Os que defendem a monarquia, a mesma coisa, né? Mas o que ele vai dizer, olha, não é uma forma específica, né? E sim naquilo que ele entende como o Estado moderado. Não é? Um Estado que tem justamente por foco, não é, essa distribuição dos poderes que pode gerar a liberdade política. Né? Então, assim, nesse momento da obra, o Montesquieu ele apresenta, na verdade, uma nova tipologia, de certa forma, política, diferente daquela que aparece lá no começo, né, que ele separa os estados monárquicos, republicanos e despóticos, e nesse momento a grande oposição é entre os estados moderados e os estados despóticos. Né? O que é um Estado moderado? Justamente esse que tem, por fim, não é, mecanismos que impeçam os abusos de poder, né? Que garantam essa liberdade ligada às leis. Né? E aí, né, ele parte daquela ideia de que é uma experiência eterna, né? Que todo mundo que tem poder nas mãos vai abusar desse poder. É inevitável. Né? A não ser que se encontre algum obstáculo para esse poder. E esse obstáculo, ele não pode... É difícil colocar um obstáculo externo, extrínseco ao próprio poder. Né? É preciso pensar um modo de que o poder freie o poder. Né? E aí, justamente a ideia de que nos estados moderados, você coloca ali um poder como freio, digamos assim, para os demais. Então, você tem que ter uma pluralidade de poderes. E aí a ideia é justamente de que é preciso dividir, então, essas diferentes funções que ele vai discutindo, né, a partir da experiência, ou pelo menos da interpretação, né, que ele faz da experiência política inglesa. Né? Então ele vê naquela Constituição de uma monarquia, não é uma república, é uma monarquia, né, que tem essas três figuras, o rei, a coroa, o parlamento, né, que é dividido na Câmara dos Lordes e na Câmara dos Comuns, e os tribunais, os juízes. Né? Então, ali ele enxerga a possibilidade de alocar esses diferentes poderes. Né? O executivo, primariamente, nas mãos do monarca, não é aquele que vai vai aplicar as leis na administração pública, nas relações internacionais, né, ali com os outros países, né, o legislativo, que vai ficar sobretudo nas mãos do parlamento, né, dividido ali entre os comuns e os lordes, né, a plebe e a nobreza, né, os seus representantes, melhor dizendo, isso é um ponto importante, né, é um sistema representativo parlamentar, e o poder judiciário nas mãos de juízes, né, de tribunais que vão ser escolhidos para julgar em determinados casos. Claro que isso, assim, falando muito sinteticamente, né, porque tem alguns detalhes, ali, algumas especificidades que ele coloca ali em determinados momentos. Então, assim, havendo, né, essa distribuição, evita-se o despotismo, ele acredita. Não? O despotismo vai se dar justamente quando há uma concentração, quando uma mesma pessoa ou quando o mesmo grupo de pessoas
tem nas suas mãos todos esses poderes. Não é? Então você vai ter, nesse caso, alguém que julga a partir das leis que a própria pessoa criou, não é? Ou alguém que executa já, né, pensando as leis, pensando, né, em determinados interesses, né, que foram colocados ali na hora de se elaborar, né, a legislação. Né? Então são misturas que ele considera perigosas. Né? Então, havendo, né, essa distribuição em diferentes figuras, a ideia é, assim como de algum modo já existia, né, naquela concepção antiga do regime misto, né, é que você tenha algum tipo de obstáculo, né, que a pluralidade dos poderes permita, né, uma forma de controle, né, de um poder sobre outro. Isso é algo que ele explica, depois a gente pode até voltar, se for o caso, né, ele explica em mais detalhes assim, como é que se dão esses controles recíprocos, né, que um poder exerce sobre o outro, né, para que a coisa funcione bem. Né? Então, tem essa ideia, né, de que os poderes, eles têm, um poder pode ter uma função de estatuir, né, de criar uma lei, como no caso do parlamento, mas também existe uma faculdade de veto, né, de impedir, né, que, por exemplo, o executivo tem em relação ao legislativo, e dessa forma você tem ali esses contrapesos, de algum modo, né, esses freios que um poder exerce sobre o outro. Então, a ideia fundamental é essa, não é? Que a distribuição dos poderes, essa palavra é melhor, né, no caso do Montesquieu, do que separação de poderes, né? Depois a gente pode discutir isso, né? Mas a distribuição de poderes é melhor. Então, havendo essa distribuição, né, você consegue, da visão do Montesquieu, produzir a liberdade do ponto de vista da Constituição. Né? Então, assim, resumidamente, né, ele pensa esses elementos no primeiro momento com base na experiência da monarquia inglesa do século XVIII, como ele a enxerga, claro, né? Ele é um francês que, né, teve a oportunidade de estudar ali a Constituição inglesa, né, em pessoa, né? E, claro, depois ele também, né, tem essa reflexão em relação a, como você perguntou, né, também pensando na República Romana, não é? Assim como no caso da Inglaterra, não é, que ele enxergou do século XVIII como um exemplo de um Estado moderado, ele via que, em determinados momentos da sua história, Roma também foi um bom exemplo. Né? A República Romana foi um bom exemplo porque de moderação política, porque ela conseguiu distribuir os poderes, né, essas três funções, judiciária, legislativa e executiva, em várias magistraturas, em vários órgãos colegiados. Né? Então você tinha os comícios, né, no qual o povo se reunia, né, tanto a plebe quanto os patrícios, você tinha o Senado, né, tinha as magistraturas, né, o consulado, os pretores, edis, os tribunos da plebe. Né? Então ele via que, enquanto houve uma boa distribuição dos poderes entre essas diferentes partes da sociedade, especialmente pensando ali na plebe e nos patrícios, né, no Senado, a República Romana funcionou bem. Né? Então ele tem essa interpretação. Não que não houvesse conflitos, e esse aqui é só para a gente ir finalizando, né, para essa primeira fala, não que não houvesse conflitos, e isso é uma coisa importante para o pensamento do Montesquieu. Né? Ele não nega a relevância dos conflitos entre diferentes grupos dentro da sociedade, nem no caso da República Romana, onde esses conflitos existiam, né, entre os patrícios e os plebeus, assim como Maquiavel já tinha falado também, nem no caso da Inglaterra, né, em que você tinha também esses diferentes interesses, né, da coroa, do parlamento, né, ali se pondo ali, se contrapondo uns aos outros. Só que caso haja um bom modo de expressão dos diferentes interesses né, que esses grupos têm, eles conseguem produzir um bom resultado, digamos assim. Eles fazem o Estado andar sem que isso seja nocivo para a liberdade. Muito pelo contrário, isso produz a liberdade, isso pode reforçar a liberdade. Né? Então, como aconteceu na República Romana, né, em que essas funções dos diferentes poderes, na visão dele, durante um bom período, estiveram devidamente distribuídas. Né? Então, Roma era um bom exemplo, né, para a gente pensar essa ideia, assim como a monarquia inglesa do século XVIII. Né? Então, esse é um ponto importante da teoria do Montesquieu. Agora, só para fechar, é, né, claro que analisar isso do ponto de vista da nossa república, aí, quer dizer, assim como outras repúblicas contemporâneas, o que a gente tem são diferentes
tentativas de se adaptar a essa teoria da distribuição dos poderes às nossas realidades, né? Então não é, assim, é difícil a gente dizer que é exatamente uma aplicação, né, da teoria da distribuição dos poderes do Montesquieu, tal como ele colocou. E aí, só para eu fechar, depois a gente pode voltar, né, é um elemento importante, né, que o Montesquieu sempre pensou essa teoria da distribuição dos poderes, os grandes exemplos dele, né, Roma Antiga e a Inglaterra, como são sociedades divididas em diferentes ordens, né, ou seja, tem patrícios e plebeus na Roma Antiga, nobreza e plebe na Inglaterra. Agora, a nossa sociedade, o nosso país, nossa república, já não tem mais essas divisões, né? Então, a gente teria que pensar, na vida, se a gente fosse aplicar no pensamento do Montesquieu, como é que a gente teria uma distribuição dos poderes, digamos assim, bem efetiva, mesmo numa república que não tenha essas divisões sociais. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Um abraço e nos veremos em um próximo vídeo.